Agora vamos simplificar essa equação na Navier-Stokes em Y, então. Né? E aqui conservação da massa. Então, aqui as nossas três equações. Como é que elas ficariam simplificadas, pensando nisso aqui, que o delta é bem menor que L, e fazendo análise de grandeza da ordem dos termos. Então eu vou começar aqui, vou botar um título aqui, que é simplificações das equações da camada limite. Na realidade, o título podia ser mais rigoroso, mas aí ficaria muito comprido. Na realidade, eu vou simplificar aquelas equações que não são as equações da camada limite para chegar nas equações da camada limite, certo? Mas a gente coloca aí simplificações das equações da camada limite, né? Não estou simplificando as equações da camada limite, simplificando as equações do modelo matemático puramente elíptico, né? Ali, para chegar nas equações da camada limite. Então, vamos lá. Comentamos na análise da ordem de grandeza dos termos que você tem que definir qual é a região de análise. A nossa região de análise é a região delta por L. É a região, não dá para você começar uma análise da ordem de grandeza sem ter o domínio que você está analisando. E nessa região de análise, portanto, a ordem de grandeza, o x é da ordem L, o y é da ordem delta e u é da ordem u infinito. Certo? Dentro da nossa, né, o x é da ordem L, o y é da ordem delta, né, e o u é da ordem u infinito. Aqui está o infinito. O u é da ordem u infinito. E agora, vamos pegar, por exemplo, essa equação, Navier-Stokes em x. Então, Navier-Stokes em x. E agora eu vou aplicar em cada um desses termos aí a ordem de grandeza que cada variável tem. Então eu vou ter u é da ordem u infinito, a variação de u é da ordem u infinito, o x é da ordem L. Aí não será mais uma equação aqui. Vou colocar os termos. O infinito vezes o infinito L, V, U, Y. Agora V, qual é a ordem de V? Não sei ainda. V é uma velocidade que acontece aqui, né? Claro, né? Vocês compreendem bem que existe um V, né? Porque o que acontece? Eu estou na placa, vem vindo um perfil que é reto, infinito. Quando está aqui, o perfil já mudou, já não é tudo infinito. Ou seja, teve massa que estava perto da parede que subiu, né? Subiu, porque a velocidade foi sendo restringida. Então, eu tenho V, mas eu não sei que ordem ele tem, por enquanto, né? Nós já vamos saber. Mas vou deixar o V aqui então. V, o infinito, e aí agora apareceu o Y. Agora veio o delta aqui, né? V, o infinito, delta. Tá? Isso, eu vou colocar aqui a pressão P, ρL, que é o grado de P, 1 sobre ρ. Tenho Ni, delta 2U, delta x2. Isso é Ni, o infinito, sobre delta x2 é L quadrado, e Ni, o infinito de novo, sobre delta 2. Nunca esqueçam que U, du, delta 2 de U é da ordem do infinito. Então aqui estão os nossos termos. Agora é trabalhar com eles, né? Trabalhar com esses termos aí. A primeira coisa que tem que se perguntar é o seguinte: o
Quem é V? Qual é a ordem de V? Como é que vocês poderiam tirar a ordem de V? Veja que já usamos a equação Navier-Stokes aqui, ó. Já usamos a equação Navier-Stokes em X. Quando se faz uma análise da ordem de grandeza dos termos de uma equação diferencial, para analisar um fenômeno, tem que usar todas as equações diferenciais, como se estivesse resolvendo o problema. Por exemplo, não usamos a conservação da massa, dá para usar a conservação da massa para tirar V. Então, a gente pode dizer o seguinte, é olhar isso aqui, ó. Isso aqui é da ordem de 1 infinito, L, V, delta. Tira a ordem de V. Tira a ordem de V. Então, da conservação da massa, eu tenho 1 infinito, L, V, delta. E daí eu tiro a ordem de V. Está aqui direto. V é da ordem de 1 infinito, delta sobre L. Delta sobre L. Já tem uma informação importante aqui. Pelo fato de assumirmos que o delta é muito menor do que L, já estamos sabendo que o V é muito menor do que o U. Né? Que essa velocidade, que a parte advectiva normal à placa é muito pequena. Essa parte advectiva normal à placa é pequena. Né? Tá aqui. E daí dá para pegar esse V aqui, ó, dá para pegar esse V aqui e jogar ele aqui, ó. Se jogar esse V lá, veja o que acontece. Você corta o delta, né? Vai ficar o infinito vezes o infinito sobre L, vai ficar igual a esse. Substituindo esse V aqui, nós ficamos com o seguinte: o infinito quadrado sobre L, de novo o infinito quadrado sobre L, 1 sobre ρ, P sobre L, e ni o infinito sobre L2 e ni o infinito sobre delta 2. Uma conclusão importante aqui: não dá para chegar aqui na equação Navier-Stokes e dizer o seguinte, que esse termo é mais importante que esse. Não, eles são iguais de importância. E dá para vocês começarem a analisarem de uma forma muito simples isso, olhar esse termo. U é grande, certo? Aqui. Mas du de x é pequeno. O jeito que U varia com x é pequeno. Se eu pegar numa mesma altura aqui, quanto que o infinito varia, ou quanto que U varia, du de x não varia tanto quanto varia du de y, certo? Então, o U, dá para fazer essa análise muito simples. O U é grande e du de x é pequeno. E aqui o V é pequeno e o du de y é grande. Então, esses termos têm a mesma ordem de grandeza, e a análise aí está mostrando, né? Está mostrando que eles são o infinito quadrado sobre L, e tem as mesmas, né? Agora, se delta é bem menor do que L, uma conclusão importante dá para tirar aqui, ó, que esse termo é bem menor do que esse. Porque no denominador é a mesma coisa, e aqui eu tenho um número pequeno, né? E aqui eu tenho um número grande. E aí é que nos permite tirar a difusão em x do problema. Tirar a difusão em x do problema. Porque a difusão em x é muito menor do que a difusão em y. Quer dizer, esse problema da camada limite, ele é um problema importante advectivo em x e importante difusivo em y. Essas são as características desse problema, né? Então aí, eu já posso tirar isso aqui, já nessa comparação, eliminando a difusão. Um passo importante, porque não vamos ter esse termo nessa equação. Não vamos ter esse termo na equação. Outra coisa importante agora aqui é ver o seguinte:
e essa é uma característica muito singular aí das equações Navier-Stokes, a pressão, ela está aqui e aqui também. Não tem como tirar a pressão desse problema, tirar que significa resolver, né, solucionar para a pressão nesse problema, sem que eu envolva as duas equações. Certo, né? A não ser que eu desacople os campos de pressões. Diga que o que acontece em X não depende do que acontece em Y. Seria desacoplar os campos de pressões. Será que dá para fazer isso? Vamos ver. Quer dizer, então outro ponto importante é o desacoplamento dos campos de pressões em X e Y. Por que isso é importante? Porque se eu puder fazer isso, eu posso descartar essa equação. Posso descartar e não precisar dela. Porque eu estou precisando dela no momento porque o P está aqui e o P está aqui. Mas se eu disser que esse dP aqui, que esse P não depende desse P, eu posso desacoplar isso e descartar essa equação e ficar só com duas equações da camada limite, que é o que vai acontecer. Então vamos ver como é que eu poderia mostrar que o dP de Y é muito pequeno comparado com o dP de X, e aí poder desacoplar esses campos de pressões. Então vamos lá. Né? O que gostaríamos de mostrar? Eu vou deixar né, aqui, vou apagar aqui só. O que gostaríamos de mostrar? Gostaríamos de mostrar que dP de X é da ordem de ΔP ΔX. Ou seja, fazer ele uma derivada total da pressão, né? O dP de X. E quem é o dP de X? dP de X, quem é o diferencial de P? É como é que o P varia com X dx, mais como é que o P varia com Y dy. Tá? Se eu aqui agora fizer dP de X é igual a dP de X mais dP de Y dy dx, o que eu estava querendo? Estava escrito em algum lugar aqui, que eu apaguei. Eu queria que o dP dx seja da ordem do dP dx, assim. Se eu olhar para essa expressão, eu quero que isso aqui seja pequeno, comparado com isso, certo? Porque daí isso vai ser comparável a isso. Se isso aqui for pequeno em relação a isso aqui. Então é só fazer análise da ordem e grandeza dos termos e chegar a essa conclusão. Tá? E da onde nós vamos buscar quem é dP de X? É na equação de Navier-Stokes, tanto em X quanto em Y. Agora é uma questão de escolher as escalas. Vejam só, desde que você escolha a mesma escala, eu poderia querer fazer uma relação entre pressão e advecção. Como eu posso fazer uma relação entre pressão e difusão? Tanto faz. O que eu não posso fazer nessa análise é fazer a relação da pressão com a advecção nessa equação e nessa fazer a pressão em relação à difusão. Então, pegando a mesma escala para saber quem é dP de X e quem é dP de Y, eu vou obter, por exemplo, dessa equação, eu vou tirar essa relação, que dP de X é da ordem de μ o infinito sobre ΔH2. Peguei essa relação aqui, ó, porque essa que já não existe mais,
Ni, o infinito, sobre o y é delta. Né? Peguei essa relação. Está aqui. dp de x é mi, o infinito, sobre delta 2. Vou na outra equação na Navier-Stokes pegar o dp de y. O dp de y é da ordem de mi v sobre delta 2. Eu já sei a ordem de v. Então vou deixar v aí, mas eu já sei a ordem de v. Né? Já vimos aqui a ordem de v, né? Agora é só fazer ver quem é dp dy dx. Esse termo, ó. A ordem de grandeza dele, dp dy sobre dp dx. dp dy está aqui, mi v sobre delta 2. dy, delta. dx, L. Né? Então já tenho esse termo. Agora eu só vou dividir esse termo por esse, que se der pequeno, bom, então esse termo aqui eu posso desprezar. Então agora eu vou dividir isso aqui agora puro algebrismo, né? dp dy dx dividido por dp dx. Olha o que eu fiz aqui, dividi isso por aquilo lá. Isso vai ter que ser pequeno, né? Porque eu quero que isso aqui seja pequeno e isso seja da ordem disso. Daí eu desacoplo os campos de pressões. Então agora é só aplicar aqui as ordens de grandeza que a gente já viu. Isso aqui está aqui, mi v sobre delta 2 vezes delta sobre L. E aqui está ali, mi, o infinito, sobre delta 2. Agora tem que trazer o v daqui, né? E coloca aqui que o v é da ordem de u infinito, delta sobre L, joga ali. Isso, corta algumas coisinhas ali. Isso vai dar o seguinte, delta sobre L ao quadrado. Isso é muito menor do que 1. Isso vai dar delta sobre L ao quadrado. Na hipótese, né, de que o delta é muito pequeno em relação ao L, isso aqui é muito menor do que 1. Ou seja, esse termo aqui, e nessa expressão, então, eu posso tirá-lo. E ele vai ficar dp de x, o dp de x vai ser o parcial de x será o total de x. E daí, nós temos, né, daí nós temos aqui, deixa eu ver se... Nós temos aqui dentro da camada limite, nós temos duas conclusões aqui, né? Que o dp de x é o delta p delta x e que, portanto, o delta p delta y é próximo de zero. Isso foi mostrado ali, mas nós podemos raciocinar fisicamente agora. Veja, se eu tenho uma espessura de camada limite que é 3, 4 milímetros, a variação da pressão dentro desse espacinho é pequena mesmo. A variação da pressão dentro da camada limite é pequena mesmo, né? E eu posso, portanto, às vezes a gente chega nas equações da camada limite só pensando nessas físicas, né? E desacoplando, etc. Ou seja, eu não preciso mais dessa equação. Porque agora eu estou dizendo o seguinte, que na minha camada limite de espessura delta, a pressão aqui é igual aqui, igual ali, igual ali, igual ali, igual ali, igual ali, igual a lá. Ou seja, dp de y próximo de zero. Eu chego numa outra posição, a pressão aqui é igual aqui, 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 igual lá. Ou seja, e o que é isso aqui?
Isso é o dp de x. Mas eu quero o dp de x dentro da camada limite. Mas o fato de dp de y ser zero está me permitindo que eu calcule o dp de x com o escoamento externo. Certo? Por quê? Porque eu estou dizendo que a pressão não varia com y. Mas se ela não varia com y, aquela que eu quero dentro da camada limite, porque eu tenho aqui, né? Eu posso fazer um desenho assim, né? Dizer, eu quero o dp de x aqui. Mas esse dp de x daqui para cá, porque aqui está x, esse dp de x é o mesmo daqui, é o mesmo dali, é o mesmo dali, é o mesmo do escoamento externo. Então o dp de x, a pressão deixou de ser uma incógnita aí no problema da camada limite. Ele vai depender do escoamento, a pressão vai depender do escoamento externo, né? Como é que a pressão será achada, né? Então o dp de x será obtido do escoamento externo. Do escoamento externo. E o que tem lá no escoamento externo? Eu tenho que P sobre ρ mais U infinito ao quadrado sobre 2 é uma constante. É uma constante. Isso a gente chama, essa é a equação de Bernoulli, tá? A equação do escoamento invícido, externo. Agora, dp de x, 1 sobre ρ dp de x é igual a menos U infinito d U infinito sobre dx. Então, naquela nossa equação, vejam lá, tinha U du dx mais v du dy, que eu não posso jogá-los fora porque eles são da mesma ordem. Isso é igual a menos 1 sobre ρ dp de x, mas menos 1 sobre ρ dp de x é U infinito du infinito dx, mais ni delta 2u delta y2. Essa é a equação Navier-Stokes da componente x, da equação do movimento, com a simplificação aqui da camada limite, que foi embora o termo difusivo e o termo de pressão ficou função do escoamento externo. Isso aqui, né? Isso aqui deve ser conhecido. Ou eu vou botar assim, é conhecido do escoamento externo. É conhecido do escoamento externo. Pressão não é mais incógnita. Se pressão não é mais incógnita, com quantas incógnitas eu fiquei? U e V só, né? Só U e V. Eu não preciso mais 3 equações. Eu só tenho 2 incógnitas agora. Só preciso de 2 equações. E quais são as duas? São essas duas, porque essa aqui eu não preciso mais. Não preciso mais dessa equação. Na realidade, essa equação virou dp de y igual a zero, né? Com as análises. Ficou essa equação com essa equação. Uma delas eu já escrevi lá. Navier-Stokes em x, que está aqui. E a massa, que é du de x, mais dv de y, é igual a zero. Essas são as equações da camada limite. Essas são as equações da camada limite. O que vocês observam aqui? Que é elíptico em y. Eu preciso condições de contorno aqui e aqui em y.
mas é parabólico em x. X só tem uma derivada primeira. Eu só preciso de condições de contorno aqui. Aqui. Então é um problema de marcha, como eu já comentei. Porque de u dx eu vou marchar. O problema me diz, em x igual a zero, a velocidade é u infinito. E aí eu vou calculando numa posição x, em outra posição x, em outra posição x. Um problema que nesse caso 2D de camada limite vira o problema 1D. Eu vou resolver um problema 1D aqui, elíptico aqui, depois eu passo para cá, um problema 1D elíptico aqui, passo para cá, 1D elíptico, passo para cá. Paro quando? Quando tiver vontade. Quando as necessidades que eu queria do ponto de vista de engenharia estão resolvidas. Então, como o problema era 2D, o fato de ele se tornar parabólico na direção x, eu tenho agora uma sucessão de problemas unidimensionais em y, porque ele é um problema elíptico em y, mas é uma sucessão de problemas unidimensionais que eu vou resolvendo, as equações da camada limite. Que condições de contorno que eu preciso é aqui, né? Claro, aqui eu sei que o u é zero e o v é zero. O é zero e o v é zero. E como é que eu resolvo esse problema? Vocês vejam que isso aqui vem de fora, isso aqui vem do escoamento. Se o u infinito for constante, isso aí já zerou, está zero. Mas o infinito não precisa ser constante, o infinito pode variar. E nós vamos ter uma camada limite do mesmo jeito. E daí a variação do infinito com x vai entrar aqui. Só que, como eu disse, é um dado do problema agora, né? Eu vou dizer que o infinito varia assim. Daí eu tenho de u infinito dx, é um dado do problema. É conhecido do escoamento externo. Pronto. Pode ser zero, pode não ser. Então agora eu tenho duas equações e duas incógnitas, u e v. Pensando matematicamente aqui é o seguinte, se eu tirar v daqui, em função de u, e jogar lá, essa equação fica tudo para u, né? Só para u. Eu resolvo para u. Assim, falando, substituindo, né? Falando do ponto de vista de variáveis num sistema. V eu elimino daqui em função de u. Jogo esse v lá, essa equação fica toda função de u. Resolvo para u. Conheço u, trago u de volta aqui, tiro v. Pronto. Está pronto. Está resolvido o problema. Quer dizer, essas são as equações da camada tremendamente simplificadas em relação ao modelo matemático elíptico, né? Que exigiria uma solução muito mais ampla e muito mais complexa, e envolver essa equação também, que não precisou mais envolver, né? Na verdade, o que se tem é um problema que continua 2D, só que a direção x foi transformada em uma direção parabólica, ficou um problema de marcha. As condições de camada limite pelo delta ser muito pequena em relação ao L, e também o aparecimento aí do desacoplamento do campo de pressões, a pressão não varia dentro da camada limite, nós ficamos com as equações da camada limite, né?